Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde para os irmãos. Hoje é sábado e eu quero aqui gravar esse vídeo para poder dar uma posição para os irmãos. Essa semana que nós tivemos a informação, a respeito da possível reabertura das igrejas. Eu comuniquei aos irmãos mais no final da semana e hoje nós tivemos uma reunião entre pastores ali da cidade de Lavras, na cidade de Lavras, na verdade, líderes religiosos da nossa região, todos os pastores de denominações diferentes. E nós tivemos uma reunião agora às 14 horas para poder conversar a respeito da reabertura dos cultos amanhã, domingo, e também discutir a respeito do decreto que foi publicado no Diário Oficial do município de Lavras pelo prefeito José Xerém. Esse decreto foi publicado ontem, dia 5 de junho, tá? Estou com uma cópia do decreto em mãos aqui, depois eu vou disponibilizar para os irmãos também, Eu queria rapidamente ler para os irmãos aqui, inciso 3º, no que tange ao inciso 5º, fica inspecionado o funcionamento dos templos religiosos, condicionado ao cumprimento das seguintes medidas, normas e regras. Primeira, área mínima de 200 metros quadrados com janelas para ventilação. Segundo, deverão funcionar com o máximo de 25% da sua capacidade de ocupação por celebração. Terceiro, utilização de máscaras por todas as pessoas no interior do templo religioso. Quarto, distanciamento mínimo de 1,5 m entre os participantes da celebração religiosa. Quinto, poderão ser realizadas no máximo 2 celebrações religiosas por dia para cada templo religioso, respeitando-se o intercísio mínimo de 60 minutos entre as celebrações. Sexto, as celebrações deverão ter duração máxima de 80 minutos ou 1h20. Sétimo, não poderão participar das celebrações religiosas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com comorbidades e crianças com idade inferior a 14 anos. Oitavo, durante o período das celebrações, as janelas dos templos deverão permanecer abertas, vedado a utilização de ar-condicionado. Nono, adotar rotinas de asseio e desinfecção com hipoclorito de sódio, observadas as orientações das autoridades de saúde sanitária. Realizar controle de fluxo de pessoas que irão participar da celebração nas entradas, evitando filas e aglomerações de pessoas. 11º, disponibilização de álcool gel e álcool 70% na entrada dos estabelecimentos para higienização. Tá? Outros assuntos aqui não são tão relevantes. Meus irmãos, eu acredito que eu vou ter que gravar esse vídeo em duas... Bom, meus irmãos, como eu disse para os irmãos no vídeo anterior, vou ter que gravar esse vídeo aqui em 2 etapas, provavelmente, ou até 3, para poder esclarecer direitinho para os irmãos. Nós lemos aqui, então, o decreto foi publicado no Diário Oficial, na data de ontem, 5/6, tá? Irmãos, e o que acontece? Essa reunião, inclusive, o que nós tivemos hoje às 14 horas, ela ficou bem indefinida, Inclusive, o pastor Luiz Cláudio, da igreja Vale das Bênçãos e de Lavras, ele é advogado e ele irá nos representar, os líderes evangélicos irá nos representar junto ao município, para contestar principalmente esses 2 incisos aqui do decreto, que é o inciso 1º, que fala sobre a área mínima de 200 metros quadrados para o templo, e também o inciso 7º, que não poderão participar das celebrações religiosas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e com comorbidades. Comorbidades são pessoas que têm doenças que se enquadram nos grupos de risco. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter 20 anos, mas ela pode ter diabetes, então ela enquadra no grupo de risco, ela não poderia participar dos cultos. E crianças com idade inferior a 14 anos, isso que deixou bastante gente insatisfeita, 14 anos não é criança, São adolescentes e a gente até compreende as crianças menores que, por conta do controle, passa a mão e não tem cuidado, isso a gente até compreende. Mas 14 anos
é uma idade já um pouco mais avançada para poder proibir de ir-las aos cultos. Meus irmãos, agora falando de nós, Assembleia de Deus do Belém, infelizmente amanhã nós não poderemos ter os cultos, tá? Por quê, irmãos? Por que nós não vamos poder ter os cultos? Primeiro que nós vamos ter que obedecer esse decreto. Se nós não obedecermos ao decreto, nós estaremos sujeitos às penalidades de multa. Isso o advogado que estava na reunião hoje conosco deixou muito claro. Multa a partir de R$ 1.080, tá? Para quem infligia as regras, tá ok? Nós, infelizmente, não estamos enquadrados ao inciso 1º sobre a área da metragem. Na verdade, somente os grandes templos poderão ter cultos, né? Porque 200 metros quadrados só os grandes templos, né? Templos pequenos como o nosso e outros de outras denominações não vão poder ter cultos. Claro que vai ter pastores que vão fazer cultos, assim como já estão fazendo alguns cultos, tá? Mas aí, irmãos, é cada um com a sua responsabilidade, né? Eu não quero levar adiante esse questionamento, porque é cada um com a sua responsabilidade. Nós, Assembleia de Deus Ministério do Belém, infelizmente não poderemos fazer os cultos, tá? Porque nós não estamos enquadrados dentro dessa regra. Dando continuidade aqui, meus amados, então nós não estamos enquadrados dentro dessa regra dos 200 metros quadrados como área mínima para poder ter os templos, tá? Então, meus irmãos, em conformidade com o nosso pastor presidente, pastor José Lima, lá de Amparo, né, nós ainda não vamos abrir as igrejas. Eu peço que os irmãos continuem orando. Vamos fazer um propósito de oração, né, principalmente nessa semana, porque o pastor Luiz Cláudio, da Vale das Bênçãos, que é advogado, ficou de levar uma contestação ao prefeito, né? Esse decreto precisava ser assinado pelos líderes religiosos hoje nessa reunião, mas nós não assinamos porque não concordamos com essa forma, né, principalmente da metragem quadrada, tá? Então, essa semana vai ser levada uma contestação para o prefeito, juntamente com o comitê de saúde, né, para poder analisar uma possível retratação desse decreto, né, tirando essa questão da área mínima e também o inciso 7º que fala sobre a idade mínima. Eu acredito que a idade máxima, 60 anos, dificilmente eles vão querer abrir mão, né? Mas de qualquer maneira nós estaremos em oração para que Deus possa tocar no coração, né, das autoridades. Nós, como igreja, precisamos estar na obediência das autoridades, assim como a Bíblia nos ensina. Então eu quero deixar para os irmãos essa palavra e dizer para os irmãos que infelizmente amanhã, domingo, não poderemos, nós, Assembleia de Deus do Belém, em Lavras, não poderemos abrir a igreja porque estaremos infringindo o decreto, tá? E aí estaremos sujeitos às penalidades do município que são pesadas, né? Inclusive eu, como pastor setorial, teria que responder perante a justiça caso isso ocorresse, tá? Então peço a compreensão dos irmãos, que os irmãos estejam orando por nós nesse momento delicado da igreja, né? Peço que os irmãos estejam apresentando em oração, tá certo, meus irmãos? E aí, mais uma vez eu digo, tá? Os irmãos vão ver igrejas abertas, vão ver templos abertos, talvez até mesmo fora, né, da obediência do decreto. Mas aí cada um com a sua consciência e cada um com a sua responsabilidade, tá bom? Que Deus possa abençoar os amados irmãos. Peço a compreensão dos irmãos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.